Gente, acho que eu vou começando. Oi, para quem não me conhece, eu sou a Alana, eu sou a diretora de comunicação da Central. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Top. Eu vi que tem muita gente diferente, fiquei muito feliz que tem muitos EJs aqui. Vou compartilhar minha tela, vocês me contam se tá dando para ver tudo direitinho. Tá de boa? Aparecendo. Tá dando pra ver. Tá. Eu vou pedir, gente, para vocês, sempre que vocês tiverem uma pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar, para vocês falarem pelo microfone, porque eu tenho um problema que eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, então eu vou bugar. Então, por favor, me interrompa, eu não tenho vergonha de me interromper. Então, gente, o treinamento vai ser de estética, tipo, como vocês já sabem, mas a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando é o que é estética. E eu peguei uma definição genérica, assim, para poder mostrar para vocês. Mas estética é basicamente tudo aquilo que é físico e plástico, ou seja, tudo aquilo que é gráfico. Então, tudo aquilo que tem algum tipo de aparência ou que transmite alguma harmonia pode ser lido como estética. E a gente usa muita estética para poder comunicar as coisas. E por quê? Quando você está comunicando alguma coisa, ou seja, na comunicação, existem duas coisas, que é aquilo que você quer dizer e aquilo que as pessoas vão entender. Então, sempre existem ruídos na mensagem, ou seja, aquilo que eu estou falando provavelmente vai ser interpretado por alguém de uma forma diferente. E a estética ela serve para diminuir esses ruídos. Então, por exemplo, como a estética é algo gráfico e visual, ela serve para poder deixar a mensagem mais explícita e mais nítida para quem está vendo. Então, se eu estou falando, por exemplo, de manga, a pessoa pode achar que é manga fruta ou que é manga de busa. E aí, se eu coloco uma imagem ou alguma identificação do que é, a pessoa já vai conseguir entender melhor, e isso vai dificultar com que esses ruídos ocorram. E então a estética ela serve também para ajudar com que as pessoas absorvam melhor a mensagem da melhor forma possível. E existem uma série de regrinhas que as pessoas já testaram e já viram assim que funcionam dentro da estética para poder melhorar a transmissão da mensagem. E quem define essas regras é o design. O design ele existe em várias frentes, sendo ele gráfico, o design fotográfico, e eu foquei nesses dois nesse treinamento, tanto gráfico quanto fotográfico. E eu vou trazer alguns elementos que eu acho que podem ser aplicados assim na realidade de vocês dentro da EJ. A gente vai focar em alguns elementos básicos, porque o design tem muitos elementos e alguns deles são mais complexos e tal. Então, eu escolhi alguns elementos que eu acho que podem ser mais fáceis assim de vocês conseguirem aplicar. Eles são formas, linhas, ângulos, planos, tipografias e cores. Só que antes da gente começar tipo, a falar sobre esse assunto e tal, tem algumas coisas que eu acho que é bom vocês saberem, tipo, que é uma coisa mais ampla assim de estética, que não necessariamente encaixa em nenhum desses elementos assim. E as duas coisas são referências e sentido de leitura. Eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre cada um, caso alguém tenha alguma dúvida, é só me interromper. A primeira coisa é buscar por referências. Parece uma coisa meio óbvia assim, mas tem um estudo que fala que as ideias elas vêm do armazenamento do subconsciente e da conexão de experiências. Então, basicamente, tudo aquilo que você leu, viu, ouviu, cheirou, tipo assim, tá no seu subconsciente e eles servem como referências para você criar alguma coisa. Dentro de todas as suas vivências e tal, você absorve esses elementos e a partir disso você consegue surgir com ideias. Então é muito importante que você tenha o maior, assim, a maior quantidade de elementos possíveis para que você consiga tirar referências disso e a partir disso crie ideias. E nesse momento não existe cultura inútil, gente. Tipo assim, qualquer coisa que você souber, seja coisa aleatória, tipo assim, seja coisa acadêmica, tudo disso, tipo, qualquer coisa pode ser usado para poder virar referência. E isso aqui é batido, mas eu quis colocar, que é o Golden Circle. E o que ele fala é basicamente que você tem que saber o porquê você está fazendo e o como você vai fazer para você sair com o produto. Então, por exemplo, uma marca, a Apple. A Apple, ela tem um porquê que ela existe, que é para poder quebrar o status quo e pensar diferente, trazer novas ideias e inovação. E o como ela vai fazer tipo assim, por experiência do usuário, de gerar uma boa experiência e com um design muito bom. Os produtos da Apple têm bons designs. E aí, só a partir disso, elas criam um produto. Então, é muito legal que vocês pensem no Golden Circle também para poder criar referências,
Porque, tipo assim, você sabendo por que você está fazendo e o como você vai fazer, você consegue tirar uma série de referências para criar um produto. E isso serve, sei lá, se você for vender alguma coisa, se você for comunicar alguma coisa, é muito importante que você saiba o porquê você está comunicando e o como você vai comunicar para que você chegue com algo realmente eficiente e consiga comunicar as coisas com o menor número de ruídos possível. E esse também é uma coisa muito batidinha, assim, mas é um livro que chama Roubo como Artista. Eu, inclusive, estava folheando ele antes do treinamento, que é um livro que, basicamente, ele te ensina, assim, a usar da melhor forma possível as suas referências para criar algo novo. E, ao contrário do que a gente acha, tipo assim, o livro, ele justamente quebra essa ideia de algo novo. Tipo, ele fala que o que as pessoas consideram original é algo que, tipo assim, você pegou dos outros, só que ninguém soube identificar a origem. Então, ele fala basicamente isso que eu já falei, tipo assim, de você ter as referências e as vivências e a partir disso você transformar em alguma coisa que ninguém nunca viu. Então é um livro muito legal, assim, apesar de ser batidinho, é um livro que eu super indico. E a segunda coisa que eu queria entrar, antes de falar dos elementos do design mesmo, é o sentido de leitura. A gente tem dois sentidos de leitura principal, tipo na leitura horizontal, que é a leitura em Z e a leitura em F. A leitura em Z é aquela que você lê em zigue-zague, e a leitura em F é a que você lê de cima para baixo e da esquerda para a direita, que é a leitura normal. Eu coloquei aqui dois elementos só para vocês terem uma noção, tipo, o próximo elemento vai aparecer depois, mas esse é um post da Cria, e é basicamente uma leitura em Z, tipo assim, pura. Então tem todos os elementos bonitinhos ali, você lê em Z, e no final tem o logo da Cria, que é aqui. Então, você consegue perceber, tipo assim, que nessa leitura em Z, as pessoas costumam utilizar essas assinaturas, que normalmente são o logo da marca ou são o slogan da marca, para a pessoa identificar. Então, por exemplo, depois que eu vi o post inteiro, eu vi aqui a assinatura da Cria e vi que era um post da Cria. Então, eu pensei, meu Deus, esse post é da Cria. Ou se eu colocasse aqui em cima, eu ia ver que era um post da Cria e depois associar tudo que estava feito aqui à Cria. Então, é uma leitura muito boa, assim, para quando você quer causar esse efeito de assinatura. E coloquei aqui um capítulo de Harry Potter só para poder exemplificar a leitura em F mesmo, tipo assim, de cima para baixo e da esquerda para a direita, que é a nossa leitura assim mais comum. E por ser a leitura mais comum, tem algumas coisas que derivam da leitura em F. A primeira coisa é prezar pela leitura ocidental. Então, é mais indicado que você justifique o seu texto à esquerda. Justamente pelo sentido de leitura e tal, as pessoas costumam ler de forma mais dinâmica textos que estão justificados à esquerda. Aí você me pergunta, mas Alana, tem texto acadêmico? Sim, gente. Sendo muito dramática, mas é verdade, o acadêmico meio que matou o design nesse sentido, tipo assim. Existe essa coisa, tipo assim, da gente ler textos que estejam justificados, tipo assim, como blocos, e a gente ter que entregar documento, assim, coisas assim e tal. Só que a gente não gosta disso, tanto que, por exemplo, quando você pega um texto, o fato de ele estar em blocos já dá uma incomodada e parece, tipo, que vai ser uma coisa chata e uma coisa cansativa, porque traz essa ideia de algo que seja realmente blocado e sério, enfim. E nesse sentido, tipo assim, eu sei que não tem muito como a gente fugir do texto acadêmico muitas vezes, mas eu vou mostrar algumas aplicações que vocês têm que saber, assim, quando o texto está justificado em blocos, para vocês tentarem evitar ao máximo. A primeira coisa é que quando você justifica um texto, criam-se esses riozinhos, que são meio que gaps entre as palavras. Então, esses riozinhos, eles meio que quebram o sentido de leitura. Porque, por exemplo, o espaçamento entre essas palavras é completamente diferente do espaçamento entre essas. Então, parece que o texto ele está separado um do outro, então fica uma leitura quebrada. Então, é uma coisa que vocês precisam ter muita atenção, assim, no sentido de que às vezes pode ficar desconfortável para a pessoa que está lendo. Se, sei lá, vamos supor que nessa linha tivessem 3 palavras, o espaçamento ia ser enorme. Então, fica uma coisa desconfortável. Eu tenho certeza absoluta que alguém já leu um texto assim e ficou meio incomodado, tipo assim, porque é realmente uma coisa que costuma quebrar a leitura, a dinâmica de leitura do texto. E a segunda coisa é tomar muito cuidado com essas palavras, que são as palavras viúvas, que são essas últimas palavrinhas que ficam embaixo, assim, dos textos, e que ficam separadas. O que acontece? A gente, meio que involuntariamente, o nosso cérebro, ele elimina algumas palavras e algumas informações quando a gente está lendo de forma dinâmica. Ou seja, quando a gente está lendo muito rápido ou tem muita coisa para ler.
Então, é muito importante que vocês prestem atenção, porque vamos supor que a palavra mais importante do seu texto seja a última palavra tipo assim, a última palavra do parágrafo e ela tá sozinha numa linha. Meio que involuntariamente, o cérebro da pessoa pode fazer ela meio que pular essa linha, isso pode atrapalhar a leitura do seu texto. Então, é muito importante, tipo assim, que vocês pensem, às vezes, em dar ênfase para essa palavra de alguma forma, tipo negritando, ou então diminuir um número, tipo assim, o tamanho da tipografia para que ela possa estar na linha de cima, ou então mudar a estrutura do parágrafo e tal. Mas as palavras viúvas, elas também são um problema quando se trata de design. E agora, tipo assim, que a gente já falou desses elementos básicos, eu realmente vou começar a falar, tipo assim, das coisas mais voltadas para o design mesmo. Até agora, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu? Tudo bem. Então, vamos começar primeiro pelas formas. As formas, existem três formas básicas, tipo, na natureza, que são o quadrado, o triângulo e o círculo. E as outras formas são meio que combinações dessas formas básicas. E cada uma dessas formas, elas transmitem alguma coisa e transmitem alguma sensação. Então, é uma coisa importante de vocês saberem também. A primeira forma é o quadrado. O quadrado, ele traz a ideia de força, solidez, firmeza e rigidez. Justamente por ele ter bases mais largas, por ele ser uma forma que traz essa ideia de força e tal, ele costuma ser muito usado principalmente em heróis. Eu coloquei, inclusive, um exemplo do Senhor Incrível aqui, por exemplo. O rosto dele é completamente quadrado, o tronco dele é quadrado, o formato dos braços, embora tenha os músculos e tal, ele também é quadrado. Então, é um exemplo, assim, de um herói que utiliza formas quadradas para trazer essa ideia de força e rigidez. A segunda forma é o triângulo. O triângulo, por ele ter essas pontas afiadas e tal, ele traz muita ideia de perigo, agressividade, insegurança e malandragem. Então, o triângulo ele costuma ser muito utilizado para representar vilões. E, enfim, qualquer coisa que tenha algum caráter assim, né? E aí eu coloquei o exemplo do síndrome aqui, que tem o tupetinho triangular, a luva dele tem um formato triangular, o gancho desse robô, que eu não sei o nome, também tem um formato triangular. Então, para trazer essa ideia realmente de algo agressivo e perigoso e tal. E temos o círculo, que por ele não ter nenhuma aresta e ser, tipo assim, todo redondinho e tal, ele tem a ideia de ser fofo, delicado, simpático e leve. E por isso a gente usa muito círculo quando a gente quer tratar de algo que é aconchegante. Que é tipo fofinho e super carinhosinho, sabe? E eu coloquei o exemplo aqui do Zezé, tipo assim, que ele tem o rosto circular, tem as orelhas, tem o ursinho na mão dele, que é todo redondinho, o corpo dele também. Então, justamente para poder trazer essa ideia de alguma coisa que é fofa e não transmite muito perigo. Só que, como eu disse, as formas elas podem ser combinadas para trazer novas sensações. E eu trouxe também o Zezé como exemplo de combinações de formas. Tipo assim, o Zezé, por mais que, tipo assim, ele tenha, em sua maioria, assim, formas circulares e tal, ele ainda assim tem esse tupetinho que é triangular. Então, mesmo, tipo, que a gente não soubesse no início do filme que ele tinha um caráter agressivo, que ele poderia ser, enfim, que ele podia ser perigoso, o filme já estava dando essas dicas pra gente desde o início, por causa desse tupetinho, assim. E o mesmo acontece, por exemplo, quando ele pega fogo. Tipo, a chama, ela faz um formato triangular em cima, mas todas as pontinhas do corpo dele estão circulares. Os braços, as pernas, a cabeça. E quando ele vira esse monstro aqui, os dentes ficam triangulares, as orelhas também. O tupete continua triangular, mas o corpo dele fica completamente quadrado, para dar a ideia de força e rigidez. E ao mesmo tempo, com as formas triangulares, ele está passando essa ideia de algo perigoso e agressivo. Tá. Alguém tem alguma pergunta sobre a ideia das formas? Tudo bem. E agora a gente passa para as linhas. As linhas, elas servem para guiar o olhar de quem vê, então elas basicamente estão te levando para algum lugar, e por elas estarem te levando para um lugar comum, elas normalmente dão ênfase para algum elemento, elas te mostram alguma coisa. Eu coloquei aqui um exemplo de um posto da Central que tem essas linhazinhas assim, que são estampa, guiando as pessoas, então mostrando que tem coisas para o lado. Então elas guiam o seu olhar e te fazem arrastar para o lado. E muita gente usa isso, como forma de continuidade e tal. Muita gente usa as linhas em post para isso.
E eu peguei essa foto também, que, por exemplo, se vocês forem olhar as linhas da linha de trem, todas elas levam para o mesmo ponto, igual tá mostrando aqui. Então, o elemento em foco, o seu olhar é levado para cá, porque todas as linhas estão levando para lá, né? Então, é bem importante, tipo assim, que a gente preste atenção nisso, se a gente quer que as pessoas sigam algum rumo dentro do que a gente está fazendo e tal, as linhas são uma ótima forma de guiar o olhar nesse sentido, principalmente quando se trata de imagens, de vídeos e tal. É bem legal que vocês tenham atenção a isso. E como a gente começou a falar dessa parte mais de fotografia, assim, de design fotográfico, eu vou falar um pouquinho de ângulos, que eu acho que pode ser útil, assim, tanto para fotografia quanto para gravação de vídeo, enfim, acho que pode ser legal. Falando. Oi. Eu acho interessante comentar também que da mesma forma que isso pode ajudar, que essas questões de linhas, por exemplo, e tudo mais, isso pode também desfocar a pessoa. Então, tipo, se você Sim, colocar um elemento e tem linhas atrás, alguma coisa assim, ela pode ser, tipo, desfocada do principal que você quer. Então, sim. você tem que tomar muito cuidado, ter essas atenções, não só para você focar a pessoa, como também para não desfocar. Dentro disso que o André falou, tipo assim, tudo tem efeito contrário. Então, eu tô falando assim as formas meio que certas de usar, que são as formas que as pessoas estudaram e tal, e viram que deram certo. Só que existem, tipo assim, se eu tacar ali em tudo, se eu começar a enfiar, tipo, um monte, por exemplo, no post da central lá que eu mostrei, se eu colocar a estampa em todos os lugares, as pessoas vão ficar completamente perdidas para onde ir. Então, tomar muito cuidado também de que forma você está dispondo os elementos para que eles realmente tenham o efeito que você quer causar. Arrasou, André. Sobre os ângulos. O primeiro ângulo é o ângulo normal. O ângulo normal é esse que é gravado na altura dos olhos. Então, ele traz essa ideia de um ângulo neutro, porque ele por si só não passa nenhuma informação assim muito grande. Só que ele é utilizado muito em entrevistas, porque, tipo assim, normalmente quando você tá fazendo uma entrevista e tal, você quer que a pessoa que esteja assistindo sinta que ela tá, tipo assim, no mesmo patamar da pessoa entrevistada. Então, normalmente eles utilizam muito esse tipo de ângulo para entrevistas. Coloquei aqui, gente, eu vou usar muitos GIFs dos incríveis, tá? Nessa apresentação, que foi minha referência, assim. É, no Plongé, eu sempre esqueço o significado e eu falei que eu ia pesquisar, mas eu não pesquisei. Eu tô em dúvida se é o mergulho da gaivota ou só mergulho. Mas enfim, tem a ver com mergulhar. E basicamente, por ser mergulhar, tipo, é esse movimento, então é de cima para baixo, e por isso ele acaba diminuindo o objeto e dá muita sensação de observação. Eu peguei essa cena aqui que mostra a Karen, acho que é Karen, que é a babá do Zezé, e aí mostra, tipo assim, o síndrome observando ela de cima para baixo. Além disso, tipo assim, o Zezé já fez, tipo, o gato sapato dela nessa cena, e aí mostra ela, tipo, abaixo do Zezé e diminuída, mostrando que ela realmente já tinha sofrido muito e tal. Então, o plongé é muito utilizado para isso, para diminuir o objeto e dar essa sensação de observação. Um outro exemplo muito bom é Big Brother. Tipo assim, tem muitas cenas que são feitas com as câmeras, né, de cima para baixo, para dar essa ideia de que o Big Brother, tipo assim, que o irmão lá tá observando os participantes e tal e coordenando tudo. Então, é um ângulo muito utilizado nesse sentido, assim. E tem o contra-plongé, que é realmente o contrário do ângulo plongé, que ele é de baixo para cima e por isso ele aumenta o objeto e dá muita sensação de poder. Eu escolhi essa cena, que é uma cena da Edna com a Helena, que, tipo assim, apesar da Edna ser muito pequenininha e tal, eles colocam ela num ângulo plongé que deixa ela maior, e além disso, ela tá, tipo, acima da Helena. Então mostra que ela tem muito poder e tal. E esse ângulo também é muito utilizado, por exemplo, filme de herói, sei lá, Vingadores, sempre utiliza o contra-plongé para poder deixar o povo alto e majestoso, enfim. Eles usam muito isso. Agora, falando um pouco mais de planos, que também são um elemento do design fotográfico. A gente tem um plano aberto, que é basicamente um plano que tem uma distância grande do objeto, então ele serve muito para ambientação, e por isso o objeto ele ocupa pouco espaço. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o objeto é o Senhor Incrível, mas ele está muito afastado do Senhor Incrível, então serve muito para ambientação, então você consegue ver tudo que está em volta do Senhor Incrível e tal. E o Senhor Incrível está ocupando um pouco espaço dentro da tela. Tem o plano médio, que é um plano de distância média, como o próprio nome já diz. Ele serve muito para dar ênfase para a posição em que as pessoas estão e para a movimentação delas. E o objeto ele ocupa um espaço relevante.
Então, nesse caso, por exemplo, eles querem dar ênfase para o movimento que ele está tendo de empurrar o papel e o lápis e tal, só que ao mesmo tempo ele não ocupa a maioria da cena. Você ainda consegue ver as nuvens, você ainda consegue ver o Zezé. Então tem um pouco. Ó, o Zezé, o Flecha. Então ainda tem um pouco de ambientação, só que ao mesmo tempo ele ainda tem um papel importante na cena. Então, ao contrário do plano aberto, o enfoque tá nele, apesar de você ainda conseguir ver um pouco de ambientação. E o último plano é o plano fechado. Então, o plano fechado é aquele que dá muito enfoque para o objeto, então a distância do objeto é bem pequena, e ele traz muita ideia de intimidade e de expressão, justamente por estar muito próximo. Então, ele normalmente é usado para dar enfoque em coisas pequenas, por exemplo, uma mão abrindo a porta, ou um olho abrindo, sabe? Coisas assim. E o objeto ocupa quase todo o cenário. Então, por exemplo, nesse exemplo, o Senhor Incrível tá aqui e tal, só que você quase não consegue ver onde ele tá. Tipo assim, você tem alguns elementos, mas eles não indicam nada muito especial. Então, o enfoque é realmente no rosto do personagem, ou numa parte específica do personagem, ou em um objeto, enfim. É ele que ocupa a maior parte do cenário. Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu vou perguntando só para se alguém tiver com vergonha e tiver um espaço. Tudo bem. Agora a gente vai passar um pouco para as tipografias. O que acontece com as tipografias? Muita gente acha que as tipografias, por serem texto e tal, elas não têm caráter estético. Só que, sabe quando você está lendo um texto, aí você fala, putz, que fonte feia. Isso é porque a tipografia tem caráter estético. Então, por isso, tipo assim, todo texto tem caráter estético, todo nome tem caráter estético. Então, é bem legal, assim, que vocês tenham uma noção básica de como utilizar as tipografias, até para, sei lá, documento, post, coisas que vocês querem passar, é interessante que vocês saibam pelo menos o básico, assim, para que vocês saibam como aplicar. Eu vou falar um pouquinho dos tipos de tipografia e um pouco do que elas passam. A primeira tipografia é a tipografia serifada, que basicamente é a tipografia que tem serifa. Então, são esses tracinhos, essas perninhas aqui, que cada letra tem. Elas passam muita ideia de tradicionalismo e elas têm maior legibilidade no impresso. Tipo assim, antes, quando você ia fazer alguma coisa, sei lá, jornal e tal, era meio que um carimbo. Então você carimbava assim as letras e a tinta espalhava. E aí por isso muitas letras ficavam misturadas e tal. E aí eles criaram esse mecanismo da serifa para basicamente, mesmo se a tinta espalhasse, você saber tipo qual letra era qual. Então por isso que ele tem uma grande legibilidade no impresso. E a questão do tradicionalismo vem um pouco disso também, porque ela tem uma história assim de ser algo mais antigo e tal. E por isso, tipo assim, muitos jornais usam tipografia serifada, muitas agências de advocacia usam tipografia serifada, justamente por trazer essa ideia de algo tradicional e um pouco mais sério, assim. A gente tem alguns tipos de serifa, eu vou mostrar alguns para vocês, porque, tipo assim, por mais que a tipografia serifada ela tenha um caráter mais tradicional, existem alguns tipos de serifa que fogem um pouco dessa ideia de ser só tradicional. Então, eu vou mostrar alguns tipos para vocês terem essa noção, assim. A primeira é a serifa linear, que é essa serifa, tipo assim, que basicamente é um traço, então é uma linha, como o próprio nome já diz. A segunda é a serifa curvada, então que ela tem essas curvinhas assim, mas que não são tão bruscas, então tem a ideia de ser uma tipografia tradicional, mas um pouco mais delicada também. E a serifa triangular, ela é como se fosse a curvada, só que um pouco mais afiada. Então ela traz a ideia de algo mais imponente, algo mais firme e tal, mais agressiva, entre aspas, né, por ser triangular. Mas existem alguns tipos de serifa que elas são um pouco mais rebeldes, assim, e não trazem tanto a ideia de tradicionalismo. Entre elas tem a slab, que é basicamente uma serifa linear que tem esse blocão aqui em cima. Tipo assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim não passa uma ideia de tradicionalismo. Eu acho que parece algo ousado e, tipo assim, meio radicalzinho, assim. Então, apesar de ser uma tipografia serifada, ela tem um caráter diferente. E a mesma coisa para a serifa toscana, tipo assim, que é completamente não tradicional. Existem vários tipos de serifa toscana, que são essas serifas desenhadas e tal, mas, tipo assim, por mais que seja uma tipografia serifada, ela não é tradicional. Então é só para vocês saberem, tipo assim,
por mais que as tipografias sejam encaixadas em caixinhas mesmo, existem exceções à regra, assim, e é legal que vocês saibam como usar essas exceções para poder transmitir coisas diferentes. O segundo tipo de tipografia é a sans serif, que é basicamente sem serifa. Então, são tipografias que não têm essas perninhas, elas são a tipografia pura mesmo, tipo assim, a letra pura. Por causa disso, tipo, de não ter a serifa, elas trazem mais modernidade, então traz a ideia de ser algo mais inovador e algo que acompanha as mudanças do mundo, coisas assim. E por isso que normalmente, tipo assim, tem alguns jornais que estão fazendo rebranding, assim, e estão começando a colocar tipografia sem serifa para dar essa ideia de um jornal mais moderninho. Comércio online normalmente usa coisa sem serifa e tal. Então, são usados para coisas que mostram que querem trazer inovação, coisas assim. E elas têm muita legibilidade no digital, tipo assim, porque meio que não precisa da serifa e tal, então é uma tipografia boa para legibilidade no digital. E ela é uma tipografia mais limpa nesse sentido, até porque tem menos elementos e tal. Então, ela é muito utilizada nesse sentido. Tem o terceiro tipo, que é a display, que basicamente é qualquer tipografia decorativa. Então, por exemplo, se você olhar aqui o logo da Pizza Hut, você pode ver que esse Z é diferente desse Z. Então, foi uma tipografia que foi estilizada para poder fazer parte de um título e tal, uma tipografia decorativa. E por isso ela deve ser usada em textos menores. Por quê? Porque a tipografia display ela tem muitos elementos. Então, por exemplo, imagina se o catálogo da Pizza Hut fosse todo com essa tipografia. Ia ficar uma coisa, tipo, completamente poluída. Então, ela normalmente é utilizada para títulos, ou então informações mais centrais, assim, coisas pequenas. E aí, eles costumam usar alguma outra tipografia mais simples e tal, para poder escrever o resto. E a última tipografia, o último tipo, é a tipografia script, que é meio que uma categoria da tipografia display, porque ela também é uma tipografia decorativa e desenhada e tal. Só que ela é uma tipografia muito famosa. Então, eu coloquei ela assim numa categoria separada, porque ela é muito usada. A tipografia script, ela simula a escrita caligráfica. Então, ela simula basicamente alguém escrevendo à mão livre. Coloquei aqui o exemplo da Walt Disney, que parece, tipo assim, como se fosse a assinatura do Walt Disney mesmo. E ela tem significados diferentes dependendo do contexto. Então, ela pode ser ou mais casual ou mais formal. Por exemplo, essa tipografia da Walt Disney é uma tipografia mais casual, assim. Então, parece que a pessoa só chegou, escreveu, rabiscou e tal, e aí eles formaram o logo. Só que, por exemplo, convite de casamento, convite de festa de 15 anos, eles utilizam muito tipografia script para poder fazer aqueles desenhos aquelas tipografias super desenhadas e tal. Então, é um exemplo, assim, de uma tipografia script que é usada em um contexto mais formal. Tem um caráter, assim, mais rebuscado. Juntar muitas fontes pode ser desconfortável. Isso por quê? Como eu disse antes, tipo, todas as tipografias têm um caráter estético. E assim como muitas imagens podem deixar algo poluído, muitas tipografias podem deixar algo poluído também. Então, quando um designer fez as tipografias, ele estava pensando que cada um tivesse um elemento que se diferenciasse da outra. E aí, se você coloca muitas, ficam muitas coisas diferentes juntas. Então, eu vou falar mais pra frente, mas existem outras formas de você trazer esse contraste com maior harmonia, assim. Então, menos é mais. Prefira se limitar a usar uma ou duas fontes por peça, para poder realmente diminuir a quantidade de poluição visual. E se você quiser mais contraste para dar uma diferenciada, tente mudar uma das fontes escolhidas em tamanho, capsule e estilo. Nos próximos slides eu vou mostrar alguns exemplos de contraste que você pode usar sem utilizar, tipo, tantas tipografias igual no slide passado. A primeira é contraste de tamanho. Então, tipo assim, criar contraste pelo tamanho das letras. Por exemplo, entre aqui e aqui tem um grande contraste por causa do tamanho. Contraste de peso. Peso dentro do design é basicamente... Tipo assim, peso é tipo a grossura da letra. Então, tipo assim, uma tipografia regular tem um peso diferente de uma tipografia negritada. Por causa, tipo assim, do peso dela. E normalmente, quando você usa o contraste de peso, você usa normalmente na mesma família. Então, por exemplo, essa tipografia aqui, que está nesse slide, é a mesma tipografia. Só que, tipo assim, uma tá negritada e a outra não.
Então, normalmente quando você usa contraste de peso, você usa entre tipografias assim que são tem a mesma fonte, sabe? Tipo, tem a mesma tipografia com pesos diferentes. E tem também contraste de caps, que é basicamente um texto em caixa baixa e um texto em caixa alta. E o contraste de estilo, que é quando você usa dois tipos de tipografia, tipo assim, obrigatoriamente. Por exemplo, aqui tem uma tipografia script e aqui tem uma tipografia sem serifa. Você pode usar mais de um tipo de contraste. Por exemplo, naquele primeiro slide que eu mostrei, tem o contraste de tamanho, mas também tem o contraste de estilo. Então você pode mesclar isso para criar coisas diferentes e tal. Só tem que tomar cuidado para não ficar uma coisa sem harmonia. Então, realmente, prestar atenção nisso para não ficar algo muito desconexo. Sem hierarquia, a leitura fica perdida. Por exemplo, eu acho que vocês leram primeiro a leitura do que o sem hierarquia. Isso porque a leitura estava chamando muito mais a atenção de vocês do que o sem hierarquia. Então é muito importante também, quando vocês forem criar alguma coisa, seja um documento, seja uma arte, seja o que for, que vocês prestem atenção no que as pessoas vão olhar primeiro, e se é isso que você quer que as pessoas olhem. Então, prestem muita atenção na hierarquia visual, que é muito importante. Coloquei aqui um exemplo de uma imagenzinha que, tipo assim, sempre aparece no Facebook, mas é tipo assim, você vai ler isso, depois isso, depois isso e depois isso. Tipo assim, na teoria, falando da leitura em F, era pra gente ler primeiro aqui em cima, para depois descer. Só que pela hierarquia, como isso aqui tá chamando muito mais a nossa atenção, a gente lê primeiro isso e depois lê no sentido em F. Então, tipo assim, se você quiser que a pessoa leia primeiro isso, você precisa chamar a atenção dela antes dela ler isso, entendeu? Então, é muito importante prestar atenção na hierarquia, porque, tipo assim, muitas vezes você faz as coisas pensando no sentido de leitura, só que a hierarquia quebra completamente aquilo que você estava querendo passar. Então, é uma coisa, assim, bem importante para vocês prestarem atenção. Agora, eu vou falar de algumas coisas um pouco mais específicas, assim, mas que são importantes. Não utilizar o leading correto pode deixar a leitura desconfortável. Leading é basicamente o espaçamento entre as linhas de um texto. Então, assim, com o texto esmagadinho, a gente não gosta muito de ler. E nem com o texto separadão, porque não parece o mesmo texto. Então, é muito importante que vocês prestem atenção em que lugar a leitura está confortável. Normalmente, quando você baixa as tipografias e tal, o designer que fez já pensou nisso. Então, muitas vezes, tipo, dá certo de usar o leading normal e tal. Mas tem muitas vezes que não dá. Então, prestem atenção nisso, ver se está desconfortável e tal, para poder alterar bonitinho. Da mesma forma, um kerning incorreto também. Kerning é meio que o espaçamento entre duplas de letras. Então, o espaçamento entre aqui e o espaçamento entre aqui está diferente. Portanto, o kerning entre essas letras está diferente do kerning entre essas. Por que é desconfortável? Porque não parece a mesma palavra. Tipo assim, parece que tá tudo. Eu leria, tipo assim, de desconfortável. Porque não parece a mesma palavra por causa dos kernings diferentes. Mas uma coisa que eu quis contar para vocês é que, tipo assim, as letras por si só já têm kernings diferentes. Por quê? No nosso abecedário, a gente tem letras com formato retangular e letras com formato triangular. Então, por exemplo, o espaçamento entre o final do W e o final do A aqui, e o início do A, é o mesmo do final do P e do início do N. Só que por causa do formato das letras, aqui parece que o espaçamento está muito maior. Então, se o designer for um designer bom, na hora de criar a tipografia, ele já vai ter levado isso em conta. E aí, o kerning entre o W e o A, por exemplo, que são letras triangulares, vai ser diferente do P para o N. Então, eu só achei interessante vocês saberem disso também, que se isso não tiver bem feito, talvez seja legal vocês alterarem para facilitar a leitura. E por último, um tracking incorreto também pode ser desconfortável. Tracking é o espaçamento entre um bloco de texto. Então, se o bloco está completamente afastado ou completamente juntão. Então, isso também dificulta muita leitura, tipo assim, se ele estiver incorreto. E também é uma coisa para vocês prestarem atenção. Então, num resumão, entre linhas é o leading, entre letras é o kerning e no bloco de texto é o tracking. Esses são 3 elementos para prestar atenção, assim, que podem deixar a leitura muito mais difícil para quem está lendo. Então, são elementos importantes, assim, falando de tipografia. Espaço negativo também é importante em peças tipográficas. Como eu disse para vocês antes, tipo assim, tudo que é tipográfico também tem um caráter estético e tudo que tem caráter estético pode ficar poluído. Então, o mesmo se aplica para
para as tipografias. Sempre que você estiver escrevendo alguma coisa, é importante que você deixe espaços negativos para que a pessoa possa parar antes de começar outra coisa. Então, por exemplo, eu tenho um espaço negativo aqui entre meio que o título e o resto, tem espaço negativo nas laterais e tal. E se tivesse muita coisa, isso poderia deixar desconfortável para quem está lendo. Então, basicamente, o espaço negativo ele serve para o texto respirar. Então, enquanto você está lendo, você tem a sensação realmente de que as coisas estão mais livres e está mais fácil de ler, porque você tem muito mais espaço para poder tirar o texto da cabeça, sabe? E isso não é ruim, é muito bom para as pessoas conseguirem manter uma leitura que realmente faça sentido na cabeça delas. Sem alinhamento, parece que o texto está caindo sem controle. Se você não criar algum tipo de alinhamento, seja, sei lá, o alinhamento à esquerda, o alinhamento à direita, ou tudo centralizado, parece que o texto está todo bagunçado. E, por exemplo, você pode escolher mesclar isso de forma consciente. Então, por exemplo, eu posso querer que meu título esteja centralizado, mas o resto do meu texto ele tem que estar alinhado à esquerda. Ou então eu posso escolher que meu título esteja à direita e tal, mas tenta criar um padrão para que isso não perca o sentido e a pessoa fique perdida na leitura do texto. E é importante usar a lógica. Então, tipo assim, pensar em como seu texto vai ser lido, pensar nas leituras de Z em F que eu tinha apresentado lá atrás, tipo assim, para poder realmente fazer um texto que seja lido da forma correta e pensar nos sentidos mais comuns de leitura. Nesses sentidos comuns, é bom prestar atenção na hierarquia. Então, tipo assim, por exemplo, aqui que é o título e meio que um subtítulozinho, eles estão com um contraste muito maior do que aqui. Então, eu consigo ler isso primeiro para depois descer lendo. Então, prestem muita atenção quando vocês estiverem fazendo documento, post, enfim, essas coisas todas assim, porque facilita muito a leitura de quem está vendo assim o que você está fazendo. E agora vamos para as cores. Alguém, tipo, não sei se você sabe, mas, tipo assim, existe um estudo que chama Psicologia das Cores, que está inclusive nesse slide, que fala, tipo assim, que todas as cores têm um tipo de significado, algum tipo de. Eles transmitem algum tipo de sentimento. Todas as cores transmitem alguma coisa. E é por isso, por exemplo, que quando você vê alguém vestido de uma cor, você tem uma sensação. Então, por exemplo, se a pessoa tá vestida de amarelo, você sempre fala, nossa, tá com uma aparência tão feliz, não sei o quê, você tem a impressão de que a pessoa tá num dia bom porque ela tá vestida de amarelo. E a psicologia das cores, ela meio que é um estudo sobre cada tom de cor para poder definir, tipo, de que forma as pessoas leem melhor e absorvem melhor o sentimento que essas cores transmitem. Só que a psicologia das cores, elas divergem muitas vezes, porque estudiosos diferentes fazem estudos diferentes sobre as cores. Então, por exemplo, aqui no Brasil, preto é morte, luto, dor, tristeza, não sei o quê. Mas lá em Portugal, por exemplo, eles passam um Réveillon de preto. Então, preto lá não tem o mesmo significado que o preto tem aqui. Eu sei que tem algumas culturas também que o branco é a cor da morte e tal. Então, tem alguns filósofos, alguns estudiosos que divergem nesse sentido. Então, se vocês ficarem interessados, assim, é muito legal que vocês pesquisem. Psicologia das coisas é muito legal de saber. E é bom para vocês saberem também, tipo assim, se a sua marca tá passando a intenção que ela quer passar, se a combinação das cores que você tem tá transmitindo o que você quer transmitir. Então, é uma área, assim, bem legal pra gente estudar. Tipo, é muito bacana. Alguém sabe o que é isso? Podem mandar no chat se vocês quiserem. Não? Tudo bem. Isso, para quem não sabe, é um círculo cromático. Isso mesmo, arrasaram, gente, agora eu vi. O círculo cromático ele é basicamente um círculo criado pelas cores básicas. Então, por exemplo, a gente tem três cores primárias, que são o vermelho, o azul e o amarelo. E aí, a combinação dessas cores cria novas cores. Então, por exemplo, o vermelho com o amarelo cria o laranja, o azul com o vermelho cria o roxo. E aí, a partir da combinação dessas novas cores, a gente cria outras cores. Então, o círculo cromático é basicamente um círculo com uma diversidade de tons provenientes das cores primárias. E o círculo cromático ele é muito utilizado para poder criar harmonias. E é por isso que a gente fala, tipo assim, paleta de cor e tal, são meio que harmonias que são criadas através do círculo cromático. Eu vou explicar um pouquinho sobre cor, tipo assim. Na cor a gente tem as variações de tom, as variações de saturação e as variações de brilho. E aí, a partir disso, a gente cria novas cores.
Então, por exemplo, aqui a gente tem dois tons puros, que são o vermelho e o azul. Se eu mexo na saturação, os tons mudam. Então, por exemplo, aqui são tons mais pastéis e tal, porque eu mexi na saturação desses tons originais. E a mesma coisa aqui, tipo assim, aqui eu mexi no brilho e as cores ficam mais escuras justamente porque eu mexi no brilho desses dois tons originais. E aí, agora eu vou falar um pouco mais das harmonias. As harmonias, como eu disse, são meio que combinações de cores, variando saturação, brilho, enfim. Você vai criando meio que paletas de cores para poder transmitir o que você quer transmitir. A primeira harmonia é a harmonia monocromática. A harmonia monocromática, como o próprio nome diz, é uma harmonia que varia de uma cor. Então, por exemplo, aqui é o laranja. E aí, a partir disso, variando saturação, brilho e tal, você chega numa paleta. E essa harmonia, ela é uma harmonia que tem pouquíssimo contraste. Por quê? Porque é uma harmonia que vem de uma cor só. Então, traz muita ideia de tranquilidade, de algo mais calmo e tal, justamente por ter apenas uma cor. Tipo, ser proveniente de uma cor só. Aí eu peguei aqui o exemplo, tem a paletinha aqui em cima, que é uma cena que, tipo, do gelado pegando a fantasia e tal, e tem só variações do tom de azul. Então parece uma cena, tipo, mais tranquila, sabe? Porque não tem tanto contraste, enfim. É uma cena mais limpa nesse sentido. A gente tem a harmonia análoga. A harmonia análoga, ela é basicamente uma mistura de cores que são vizinhas no círculo cromático. Então, também tem pouco contraste por causa disso, porque cores vizinhas são tons parecidos. Então, a harmonia análoga, ela é utilizada quando você quer causar pouco contraste. Eu peguei essa cena aqui, que, tipo, tem a Helena e o Flecha, e aí tem a variação das cores aqui em cima, e, tipo assim, são tons análogos, que são variando entre o laranja e o amarelo, e são, como vocês podem parecer, é uma cena que parece, assim, pouco contrastante, justamente porque os tons são muito parecidos, sabe? Harmonia complementar. Então, aí começa o contraste. A harmonia complementar, ela é uma harmonia com cores que são opostas do círculo cromático. E por elas serem opostas, elas são cores completamente diferentes. E as pessoas falam que elas são cores complementares justamente por serem opostas. Então, elas combinam bem trabalhando juntas, sabe? Tipo assim, porque são cores que combinam, assim, enfim, eu não vou entrar muito nisso. Mas existem combinações clássicas, assim, por exemplo, tipo, o vermelho com o verde no Natal é uma combinação hiper clássica e da harmonia complementar. E eu peguei um exemplo que também é de vermelho com verde, que é essa cena aqui. Então, tipo assim, ele tá na mata e tal, e o destaque é ele justamente porque gerou contraste. Então, o contraste ele é muito utilizado assim para dar enfoque, destaque para algum elemento. Uma coisa que é interessante falar é que tudo aquilo, tipo, dentro das harmonias, todas as harmonias que são contrastantes, que geram contraste maior, normalmente se dá ênfase maior para um tom. Então, por exemplo, aqui a gente tem muito mais verde do que vermelho, e é por isso que o vermelho vira o enfoque. Porque se tivesse muita coisa verde, muita coisa vermelha, não teria um elemento chamativo, sabe? Seriam só dois tons contrastantes. Então, normalmente a gente utiliza uma cor principal, assim, para poder facilitar o elemento destacar. Também a harmonia triádica é uma harmonia mega contrastante. Basicamente, é um triângulo equilátero, tipo, você pega pontos do círculo cromático que formam um triângulo, e a partir daí você junta as cores e a mesma coisa do antigo. Você normalmente escolhe um tom principal e a partir dele você cria variações de cores para poder facilitar o contraste. Eu peguei esse exemplo aqui, que o tom principal é o azul, tipo assim, tem azul no carro, tem na calça da menina, tem na blusa, tem um azul mais acinzentado no concreto ali atrás, tem o do céu. E, por exemplo, o amarelo tem muito contraste com o azul. E, por exemplo, a menina no carro, que é a principal, que é a que fala com a Helena, ela tá com a blusa amarela, então ela é a que mais chama atenção dentro do carro. E, ao mesmo tempo, a Helena, mesmo estando com a roupa azul, ela tem a moto dela aqui, que é vermelha, e o cinto vermelho. Então, por exemplo, se vocês forem olhar aqui, ó, tá aqui azul, vermelho e amarelo. Então, são cores que contrastam bem entre si, mas você tem que escolher uma cor principal para não ficar algo tão contrastante. E no caso dessa cena foi o azul. E por último, a harmonia quadrática. Gente, essa harmonia é muito complicada. Tipo assim, são basicamente dois pares de cores complementares. Por quê? O amarelo aqui, por exemplo, é complementar ao azul, e o verde é complementar a esse rosa, assim.
Então, são cores muito difíceis de usar. E é por isso que, normalmente, você coloca muita influência de um tom só. Por quê? Porque se você colocar todos juntos, fica parecendo uma bagunça. Tipo assim, a pessoa não sabe para onde olhar, fica parecendo que tá poluído, fica muito esquisito. Então, normalmente, se dá muito, muito enfoque para uma cor só, e o resto fica assim, mais escondidinho, mais de boa e tal, para poder chamar atenção, mas não roubar a atenção da cena. Peguei esse exemplo, tipo assim, gente, eu custei muito pra achar essa cena, juro, eu fiquei muito tempo procurando. Que é da Void, e a Void tem, tipo assim, a roupa é azul e verde, mas, tipo assim, a cena é completamente rosa, e tem a Helena que tá com esse tom meio alaranjado da roupa, tipo assim, um vermelho mais puxado pro laranja, assim, e que formam uma harmonia triádica aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, mas vocês conseguem perceber, tipo assim, que o rosa tá predominante, tipo, demais, sabe? Pra não roubar a identidade das outras cores e não ficar uma coisa muito confusa. E aí, agora, algumas dicas geraizonas, geralzonas, não sei. Algumas dicas gerais para vocês aplicarem nas coisas que vocês fizerem. Primeira coisa, vibração demais não é legal. Parece que as coisas estão gritando na sua cara. Então, prestem atenção e olhem pelo celular, por favor, gente. Tipo assim, tem vezes que você faz uma coisa no computador e tá top. Aí você passa pro celular e o trem grita na sua cara. Porque a leitura de cor do computador pro celular é diferente. Então, sempre que vocês fizerem alguma coisa no computador, mandem para vocês mesmos no celular para vocês poderem olhar se não tá vibrante demais. E, por exemplo, esse vermelho é esse rosinha, tipo assim, esse rosa é o vermelho menos saturado. Então é muito fácil de mexer assim nas cores, e você consegue ler da mesma forma sem estar, tipo assim, berrando para você. Então é muito legal que vocês prestem atenção nisso também, porque não é muito confortável. Segunda coisa, legibilidade. Tipo assim, para vocês que estão perto da tela e tal, não é tão difícil de ler. Sim, Alexandre, ele falou fazendo computador pode mudar o tom, fazendo celular pode mudar no computador. Muda sempre. Então, se você for postar no computador, tipo assim, presta atenção nisso. É bom sempre abrir nos dois, porque, por exemplo, vai ter gente que vai ver o que você fez no celular e vai ter gente que vai ver o que você fez no computador. Então, presta atenção nisso para, tipo assim, ficar agradável de ver nos dois lugares. Tá, sobre a legibilidade. Provavelmente vocês estão conseguindo ler isso aqui de boa porque vocês estão próximos, mas imagina que vocês estão a, sei lá, 3 metros de distância. Talvez nem todo mundo consiga ler tão bem assim. Isso se dá porque tá muito misturado, tipo assim, o verde não dá para ler direito, não tem contraste do fundo com a cor da tipografia. Então você acaba perdendo a legibilidade do texto. E se a gente fala no início que a estética é para poder diminuir ruídos, é muito bom que o seu texto esteja legível para que as pessoas consigam ler e isso diminua os ruídos do texto. Então, prestem atenção para deixar o texto mais legível possível, para que todo mundo consiga ler e que seja assim, mais fácil assim, de absorver a mensagem. Eu botei esse exemplo, que foi uma campanha, gente, que rolou no shopping de Curitiba, que foi do Dia dos Pais. Só que eles me botaram um pingo no i que é preto num cabelo preto. Então, assim, não parece pai que tá escrito. Era para ser pai presente em todos os momentos, só que não parece. Então, assim, tomem muita atenção, tipo assim, prestem atenção no que vocês estão fazendo, tipo assim, botar os elementos em lugares que gerem contraste para que as pessoas consigam ler. Porque senão uma campanha que era para ser super fofa pode ganhar um significado desse. Tipo assim, virou meme no Twitter, todo mundo zoou, não sei o quê. Então é importante que vocês prestem atenção não só na legibilidade do texto como um todo, mas dos elementos do seu texto também. E eu acredito que tem algumas pessoas aqui que sejam do marketing, enfim, e estética também é fortalecimento de marca. Então, existem estudos que falam que a memória visual é a memória mais efetiva que a gente tem. Por isso que normalmente a gente lembra das pessoas por foto de perfil, por coisas assim, porque a gente tende a absorver muito mais as informações quando elas estão distribuídas de forma visual. Alguém sabe me falar de onde que é esse Instagram? Tipo, de que marca que é? Pode chutar. Arraso. No Não. bem. Top. E esse? Sólidos. Isso. Esse? Isso, Coca. E esse? Isso, top.
Então, gente, só para mostrar, tipo assim, o quanto que o Instagram coeso pode criar identificação para a marca. Vou usar o exemplo da Coca, que para mim foi o exemplo assim mais doido que eu achei, porque não existe uma parte do Instagram da Coca-Cola que não tem alguém com alguma latinha, com alguma coisa. Então eu fiquei tentando caçar, tipo assim, algum lugar que não tivesse nada, mas simplesmente não existe. Tipo assim, praticamente todas as sequências de foto da Coca tem alguma menção ao produto deles e tal. Então é só para mostrar, tipo assim, quantos elementos podem fortalecer a sua marca. E, tipo assim, vocês pensaram na hora, sabe, sobre as coisas. Então, é só para vocês terem noção, assim, do quanto isso pode ajudar. Então, cria uma paleta de cores. Gente, muito importante. Tipo assim, se vocês forem passar assim para trás, vocês podem perceber que as pessoas trabalham com cores parecidas. Isso porque quando a pessoa estiver passando pelo feed, ela vai automaticamente associar aquela cor à sua marca. Então é muito importante que vocês tenham uma paleta e trabalhem de acordo com a paleta de cor que vocês têm. Usar elementos semelhantes, tipo assim, seja uma estampa, seja, sei lá, todo post eu vou botar um retângulo, seja, todo post eu vou botar sei lá, um confetinho. Tipo assim, usar elementos semelhantes também ajuda muito com que as pessoas identifiquem a sua marca. Usar estéticas fotográficas parecidas, por exemplo, o perfil da Netflix, que tipo, tá no slide para trás, ele não tem, assim, tantos elementos. Por exemplo, só tem a tipografia com a forma vermelha, com a cor vermelha. Só que eles usam uma estética fotográfica muito parecida. Então, tipo assim, mesmo quando você tá rolando feed, pelo menos eu sou assim, aparece alguma postagem da Netflix, mesmo que não esteja falando nada, tipo assim, mesmo que não tenha o logo da Netflix ou vermelho, eu associo que é da Netflix, sabe? Por causa da estética. Então, utilize estéticas fotográficas parecidas e determine tipografias da sua marca. Isso também é muito importante porque as tipografias, como eu disse, elas têm um sentimento, elas passam sentimentos e passam sensações, então é importante que vocês tenham, tipo assim, uma lista de tipografias que a sua marca vai usar dependendo do tipo de post. E aí vocês têm muito mais conteúdo para poder trabalhar. Se eu quero variar o conteúdo do post, eu posso variar na tipografia. Mas se eu usar 20 tipografias diferentes, se a pessoa estiver rodando meu feed, ela provavelmente não vai saber de que marca que é. Porque as pessoas tendem também a associar tipografias com as marcas. Então, por mais assim que pareça bobo, tenham também tipografias definidas para a marca de vocês, porque é um elemento muito importante. Então, mude, mas dê ênfase na marca. Você pode fazer, tipo assim, milhares de postagens diferentes usando os mesmos elementos, mas não se esqueça de que esses elementos têm que estar bem definidos para que você consiga transmitir o que você quer e você dê ênfase, assim, realmente na marca, que é o que interessa. Então, é bem importante. E aí, agora que vocês já sabem as regras, eu vou mostrar algumas pessoas que quebraram essas regras. Por quê? O design, como eu falei, ele cria essas regrinhas. Só que nada impede você de quebrar as regras. Então, você pode fazer tudo diferente, sendo que, tipo assim, conhecendo as regras, você sabe como justificar o porquê você fez e você sabe o porquê que você está fazendo. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, assim, mais genéricos de pessoas que fizeram diferente das regras que eu mostrei e que funcionaram. O primeiro é um cartaz tipográfico de um cara que chama Bruno Wolff, que é aqui de BH, muito foda, inclusive, se vocês quiserem seguir. E ele cria cartazes, tipo assim, com elementos tipográficos. Então, tipo assim, aqui tem um monte de tipografias diferentes e de tipos diferentes, enfim, tem várias coisas diferentes aqui. Só que ele sabia que se ele fizesse um cartaz com duas tipografias, ia ficar horrível. Tipo assim, ninguém ia achar interessante, ninguém ia ler, porque ia ficar desinteressante, ia ficar limpo demais. Então, ele escolheu usar, tipo, várias tipografias para deixar o cartaz mais desenhado, com mais elementos e mais interessante. Então, ele quebrou uma regra para fazer algo que, tipo, chama a atenção do público. Essa campanha é genial, tipo assim, eu sou apaixonada com essa campanha. Foi uma campanha da McDonald's que ela basicamente criou um ruído, ou seja, ela embaçou o produto dela para poder mostrar a força da marca. Então, por exemplo, o sloganzinho da campanha era tipo, não precisa falar mais nada, sabe? Tipo, e eles colocaram vários produtos da McDonald's e embaçados. Então, o que eles fizeram foi criar ruídos para quem tá vendo, porque, tipo, eles embaçaram a coisa que eles queriam mostrar, mas para mostrar, tipo assim, que eles não precisam fazer nada, que todo mundo já sabe quem são, entendeu? Então, é bem legal, assim, tipo, essa campanha é genial, eu amo essa campanha demais. Essa aqui foi uma campanha acho que foi de um lugar de oftalmologia, que eles, tipo, diminuíram a legibilidade da letra para poder meio que vender o produto deles, que seria o óculos ou uma boa visão, enfim.
E essa é uma campanha da Beats, eu acho, Beats, o fone de ouvido. E eles criaram, tipo assim, é uma série também, é uma campanha enorme, tem coisa de política, coisa de família, enfim, tem um monte de coisa. Que eles meio que poluem todo o ambiente, tipo, o trem tá completamente poluído, e o espaço de respiro que você tem é a forma do fone. Então, eles meio que usaram a coisa ao contrário. Tipo assim, eles te incomodam com a quantidade de informação e mostram, tipo assim, que seu espaço de respiro seria quando você tá usando o fone. Então, também é uma campanha muito doida, assim, tipo, que quebrou uma regra, mas quebrar a regra bem zaço. E tem esse poeminha, assim, que, tipo assim, eu não sei vocês, mas eu li ele muito no ensino médio, tipo, acho que a maioria deve conhecer, que acho que é Haikai que chama, não tenho certeza, mas é um poema que basicamente quebra a hierarquia visual e um alinhamento para poder mostrar, tipo assim, o movimento do pássaro. Então, nesse poema, ele fica falando, o pássaro, vou para lá, vou para cá, e aí o escrito vai acompanhando os movimentos do pássaro. Então, também quebrou uma regra, só que isso meio que, tipo, trouxe uma graça maior, sabe, pro poema. Então, é bem legal. Gente, acho que é isso. Tipo assim, eu sei que tem muitas informações, eu taquei um monte de coisa para vocês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário para poder fazer, alguma coisa que vocês não entenderam, pode falar. Não? Obrigada, Marcos. Gente, então é isso. Muito, muito, muito obrigada por terem vindo, por terem disponibilizado o tempo de vocês. Espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa do treinamento, que dê para aplicar em algum lugar. E qualquer coisa me chama, eu deixei aqui o meu nome, o meu e-mail e meu número. Podem me chamar para dar pitaco, para, sei lá, pedir ajuda ou só para, sei lá, dar um feedback. E espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Fiquei muito feliz com as pessoas que estão aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.